Boa tarde, quase boa noite, né, gente? É um prazer muito grande estarmos juntos aqui. Eu queria começar a nossa conversa dizendo que, na verdade, eu não vou fazer uma palestra como eu geralmente faço, porque eu estou entendendo que esse encontro aqui, na verdade, é curativo para mim. Então, eu vou escolher um outro caminho. Eu quero poder falar mais da minha experiência pessoal. E talvez a minha experiência pessoal possa ser útil para vocês. Se por um acaso não for, a gente vai se conhecer um pouco mais, então, né? Eu queria começar contando como é que eu conheci o Júlio e o Paulo, que coordenam, né, esse trabalho. Foi em janeiro desse ano. Eu fui fazer parte do congresso em Uberlândia. E na minha última apresentação de domingo de manhã, o Júlio veio conversar comigo. Falar do Instituto Espírita do Amor, eu nunca havia ouvido falar, eu sou do Rio de Janeiro, não tinha nenhuma notícia dessa instituição que já faz um trabalho desse tamanho. Eu levei um susto. Quando cheguei aqui, vi uma coisa tão grandiosa, tão planejada, tão organizada, assim, muito impressionada com o que o amor é capaz de fazer quando se junta com a vontade. E aí, então, o Júlio me perguntou se haveria possibilidade de eu vir em maio para poder falar aqui nesse evento. Ele ia convidar algumas pessoas e me convidar também. E ele me falou do público que iria estar aqui, que são pessoas que geralmente perderam um ente querido e que vinham em busca de notícias de seus amores. E que ele queria que esse encontro pudesse ser um encontro em que as pessoas conhecessem um pouco do Espiritismo e pudesse assim consolar seus corações. Quando ele me falou isso, eu fiquei assim, não vai ser possível para mim, porque eu acabei de perder o meu também. E meu filho havia desencarnado há poucos meses, em janeiro, e eu estava ainda muito assim, em pele fina, né? Como é que eu vou falar para alguém da dor que eu também sinto? Como é que vai ser por falar isso? Mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando, será que esse convite não é um convite do céu? Que pudesse, de alguma maneira, nesse partilhar do que aconteceu comigo, eu também me curar nesse encontro e poder também ganhar um pouco mais de força e caminhar, né? Então, disse isso para o Júlio. Olha, Júlio, eu vou aceitar, mas deixa eu te dizer minhas condições. Eu não sei se eu vou conseguir isso tudo que você está querendo, mas eu vou me esforçar e tal. Ele ficou um pouco preocupado, disse, não, então vamos lá. E combinamos, eu aqui estou, e melhor do que eu estava em janeiro, é claro, porque vocês sabem que à medida que o tempo passa, a gente vai melhorando, graças a Deus. E quero poder falar com vocês do que tem sido esse tempo, né? Nesse mês de maio, exatamente no final do mês de maio, vai completar um ano que meu filho Bruno desencarnou. Ele tinha 20 anos de idade. Foi uma perda repentina para nós. Eu até agora ainda não sei muito bem do que ele desencarnou, porque ele teve uma parada cardíaca e estava distante de nós, estava num outro lugar. Então, quando nós chegamos, não pudemos fazer mais nada. Então, tem um ano que isso tudo se passou, ao mesmo tempo que parece muito, parece pouco, é uma coisa confusa. Mas eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo. Eu sou espírita de berço, meus pais eram espíritas, eles coordenavam uma casa espírita, e eu tenho o privilégio de ter nascido numa casa espírita. Então, também quero dizer para vocês que o fato da gente ser espírita não nos isenta de absolutamente nada. Mas ser espírita tira o desespero. Então, eu acho que estou podendo passar por essa dor sem desespero, mas com muita saudade, com tristeza também, com tudo que uma perda inclui. Mas a certeza da vida futura é muito clara para mim. Então, o que dói é a falta, é a separação. Mas eu não tenho desespero algum. Não parei minha vida em absolutamente nada. Tudo aquilo que eu havia me proposto eu continuo, e agora até com muito mais força em alguns aspectos. Então, eu me sinto fazendo um curso, na verdade, sabe? E eu anotei aqui para vocês, né, para a gente ir compartilhando as coisas que eu venho aprendendo nesse tempo sem ele,
porque é um aprendizado muito grande, não é pequeno, entender que o tempo das nossas emoções não é o tempo do pensamento. Uma coisa é o que a gente pensa, é o que a gente entende, e uma outra coisa é o que o nosso coração é capaz de adquirir compreensão, o tempo que a gente leva para compreender, porque é o tempo de concordar. Uma coisa é o entendimento, uma outra coisa é o seu coração concordar. A palavra concordância quer dizer isso, né? Concordes, cordes é coração em latim. Então, uma coisa é você entender, tá certo, a vida continua, nós estamos aqui de passagem, não é? Cada um no seu tempo. Isso é um entendimento. Uma outra coisa é você arrumar o quarto do seu filho. Uma outra coisa é você doar todas as coisas que foram dele. Uma outra coisa é você procurar ele pela casa e nunca mais achar. Esperar a porta abrir e não entrar. Então, isso, o coração, para ele poder entrar nesse nível de entendimento da cabeça, é uma viagem galáctica daqui para cima, né? E a gente poder falar disso inteiro. Então, eu tenho aprendido que o tempo das emoções é completamente diferente do tempo do pensamento. Mais do que eu pudesse imaginar. Eu achava que bastava eu entender que a minha alma ia entrar num lugar bom, e não é verdade. Eu já entendi que ele está bem, eu já entendi que ele está com entes queridos, eu já entendi tudo isso. Mas o meu coração apegado ainda não tem a mesma velocidade desse entendimento. Então, essa diferença faz com que eu precise também respeitar o meu tempo de entendimento afetivo, né? De poder concordar com a minha saudade, concordar com o meu choro, concordar às vezes com a minha alegria. Às vezes é até difícil ficar feliz, porque é como se ficar feliz não combinasse com a tristeza, mas há dias que eu sinto as duas coisas juntas. Há dias que eu sou capaz de sentir uma extrema felicidade e uma tristeza muito profunda ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, também tenho entendido que o nosso coração é elástico, ele sente coisas completamente opostas. E tudo isso dentro da gente mesmo. Isso não quer dizer que um sentimento é verdadeiro e o outro não. Ambos são muito verdadeiros. Eu também tenho aprendido a entregar. Eu acho que esse tem sido um dos aprendizados mais difíceis para mim, que é a gente confiar que o nosso filho está nos braços de Deus. Então, confiar é assim, é o meu bem mais precioso, eu deixo nos braços e nas mãos de quem vai cuidar igual ou melhor do que eu. E esse lugar eu só confiro para Deus, para ninguém mais. Então, entregar minha joia preciosa, meu filho querido, caçula, o mais engraçado, o mais afetivo, eu entrego nos braços de Deus, e todas as vezes em que a saudade é grande, eu me lembro dessa frase e digo, eu entrego nos seus braços, Senhor, é o que eu digo muito. E nos momentos em que eu também já passei por essa fase que eu estou melhor, é assim, eu tinha alguns flashes, algumas imagens que ficavam repetidas na minha memória. Por exemplo, a imagem do hospital, a imagem dele no caixão, o corpo frio. Então, determinadas imagens não saía da minha cabeça, gruda. Então, eu aprendi a cada vez que essa imagem repetia na minha memória, eu dizia, eu entrego. Eu entrego nos seus braços, Senhor, esta imagem. E eu fui percebendo que à medida que eu ia fazendo isso, cada vez que eu lembrava dessa imagem e dizia entrego, eu sentia alívio no meu coração. Eu começo a entender que eu sinto alívio porque ele também sente alívio. Porque quanto mais eu fixo imagens doloridas, é dolorido para ele também. Então, quando eu posso trocar essa imagem para uma imagem melhor, uma imagem das risadas dele, ou uma imagem dele me abraçando, ou uma imagem de a gente fazendo alguma coisa juntos, ele também melhora, né? É sintônico o que eu sinto, o que eu penso, o que ele sente, o que ele pensa. Porque quando a mulher está grávida, o espírito que já está ali perto, né? Já está na atmosfera dela antes dela engravidar, porque a gente engravida primeiro psiquicamente, né? A gente engravida espiritualmente primeiro, né? O espírito que reencarnante,
ele vai se aproximar daquele casal antes da gravidez física acontecer. A gente engravida dessa ideia de querer ser mãe, ser pai, enfim. E a partir de então, a gente respira uma atmosfera única, né? A mãe e o filho. E quando a gravidez se dá, essa união da mãe com o filho é mais estreita ainda. E quando o filho nasce, essa estreiteza não se perde rapidamente. É um processo devagar, lento que vai acontecendo. Para o bebê que chega, a mãe é continuação para ele, né? O bebê não sabe do contorno do seu corpo, né? Quando a gente põe o bebê no braço, a gente percebe naquele olhar que a gente tem com ele, que para ele nós somos continuação. Então, eu penso que o contrário, quando desencarna, é a mesma coisa. Esse mesmo movimento que vai acontecendo, o bebê sai da barriga para os braços, né? Do peito para a cadeirinha, da cadeirinha para o chão e assim por diante, até ele ir para a escolinha. Quando ele vai para a escolinha, a mãe quase morre, né? Na hora da adaptação, de ir para a creche, enfim. E aí até que a gente consegue deixar o filho dormir na casa do coleguinha, depois a gente deixa o filho viajar e assim por diante. Eu penso que na desencarnação acontece a mesma coisa. Acho que a gente vai, aos poucos também, conseguindo, desfazendo isso, até a gente entender que, ok, ele está em outro mundo, ele está em outro momento, em outro movimento, e a gente continua o nosso. Então, esse aprendizado, que a gente chama de desapego, está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos explicam a grande diferença entre o apego e o descuido. E que o desapego seria a coluna do meio, né? Como o Buda diz, o caminho do meio é o caminho da libertação. Então, entre o apego, que é a gente achar que tudo é nosso, e o descuido, que é a gente achar que a gente não tem nada a ver com os outros, existe a coluna do meio, né, que é o desapego das almas. E esse desapego acontece em tudo, né? A gente vai fazendo desapego físico quando a gente vai arrumar aquele quarto, quando a gente vai se desfazendo das coisas. Isso ajuda a gente a entender que tudo tem um tempo de desfazer até a gente conseguir o amor verdadeiro, que é o amor que liberta. Quando a gente está diante de uma experiência desse porte, a gente está aprendendo desapego afetivo, que é um aprendizado que acontece em todas as encarnações. Não precisa ser específico só para você que está experimentando uma perda de ente querido. Isso acontece da gente com a gente mesmo, né? Nós nascemos com um corpo novinho, bonitinho, arrumadinho, e ao longo do tempo em que a gente vai até chegar ao envelhecimento, é um grande exercício de desapego, porque o nosso corpo vai perdendo a sua vitalidade para que o espírito possa ganhar mais importância para a gente. Se a gente tivesse na idade de envelhecimento a mesma vitalidade dos 20 anos, imagina você com 60 ter vitalidade dos 20, né? Como é que a gente ia se dirigir para a transcendência da vida? Então é preciso que o corpo perca todo aquele vigor para que a gente possa olhar, para que a gente possa dar lugar para as experiências transcendentais da gente. Não é à toa que por volta dos 50 anos, entre os 50 e 60, invariavelmente as pessoas se dirigem mais intensamente para os trabalhos espirituais, seja na casa espírita ou em qualquer religião, né? Então isso é uma coisa que eu estou no curso, né? Eu estou no curso de desapego, né? De poder compreender que a gente precisa aprender a amar de modo mais livre. Interessante que a maneira que foi acontecendo entre eu e o Bruno, né, entendendo que ele não estava mais aos meus olhos, não estava mais perto para eu abraçar, também foi mexendo na minha maneira de amar com os meus filhos mais velhos, né? O que foi acontecendo com os outros dois foi de também eu aprender a amar, a estar com eles, entendendo que todas as nossas ligações aqui na Terra elas são temporárias. O amor é eterno, mas o encontro físico ele é temporário. Eu não sei o que nós fomos na outra encarnação, nem sei o que seremos na próxima. Mas eu já combinei com o Bruno na minha cabeça, meu filho, você espera eu chegar aí, pelo amor de Deus, não vem antes não. Deixa eu chegar aí para a gente pelo menos dar uma encontrada, senão vai ficar feitiço de Áquila, né? Então, nas minhas preces eu falo,
Espera, menino, espera eu chegar aí para depois você reencarnar para a gente poder matar umas saudades, né? Então, é interessante pensar que a perda de um ente querido e a maneira como você lida com esse desenlace, com essa separação momentânea, mexe com seus outros relacionamentos afetivos. Mexe na sua maneira de amar seu par, né? Com quem você convive, a maneira de você amar sua mãe, de você amar seu pai, de você amar os seus outros filhos, enfim. Então, eu tenho percebido que tem mexido com as minhas outras relações, entre eu e os meus irmãos, enfim. Então, essa mexida afetiva que dá na gente é interessante. Eu, às vezes, fico pensando, meu Deus, mas eu sempre soube que a gente desencarna um dia. Por que meu coração está tão surpreso, né? Por isso, porque a gente sabe, mas não sabe. A gente sabe na cabeça, mas o nosso coração, ele caminha numa outra rotação, eu penso, né? Numa outra, mais lenta, para poder adquirir isso. Uma outra coisa que eu entendi de verdade. Eu achava que a gente tinha força antes de enfrentar as coisas. Sempre achei isso. Que tudo aquilo que eu quisesse enfrentar na minha vida, eu me preparava antes para aquilo. Então, eu ia fazer uma prova, eu estudava muito. Eu ia fazer uma palestra, eu estudava muito. Eu ia coordenar um trabalho, eu fazia muito treino antes. Tudo eu me preparava muito para poder lidar. E tudo aquilo novo que vinha, eu pensava, não, eu vou me preparar primeiro, depois eu me coloco para resolver isso, para poder lidar com isso. Essa falha que está dando aqui, eu acho que a bateria está ficando meio ruim. Então, eu fui entendendo que eu achava que a força para a gente enfrentar as coisas nascia antes. E, às vezes, eu pensava assim, bom, tem coisa que eu vou ter força para ir, tem coisa que eu não vou ter, e ponto, é assim mesmo que a vida se dá. Mas, com essa experiência com meu filho, eu entendi uma coisa completamente diferente disso. Eu fui compreendendo que a gente vai tendo força na medida que a gente enfrenta o acontecimento. A força vem no que você encontra com aquela circunstância. Então, eu agora não digo assim, eu não vou aguentar. Eu não sei se eu vou aguentar, eu preciso ir para ver que eu não aguento. Mas dizer antes de experimentar que eu não vou aguentar não é verdade. Então eu pensava assim, eu não vou aguentar ver o meu filho chegar no caixão de jeito nenhum. E eu falei para meu marido assim, então olha só, quando o caixão chegar, você fica, eu não quero ver. Mas aí, quando o caixão chegou, eu quis ver. E vi e consegui ver. E ficar junto, peraí que eu vou trocar aqui. Aqui, vai. Aqui, foi? Não. Sim. Consegui ficar junto. E à medida que foi acontecendo tudo aquilo, né, é uma coisa interessante. A gente precisa desses rituais engraçados, né, esse processo todo. A gente precisa, para o nosso coração, ao ver e entendendo o que aconteceu, porque a gente não quer acreditar que aconteceu, então a gente precisa ver. Então, quando eu consegui ver e consegui me despedir, eu falei, puxa, não é que eu aguentei? E fomos. E aí, na hora que sai o caixão para chegar no lugar para enterrar, eu pensei, não, isso eu não vou aguentar. Aí eu falei para meu marido de novo, olha, eu não vou aguentar ir até lá. Ele, tá bom. Então, você vai, eu te encontro aqui no final. Aí eu vi todo mundo indo, eu pensei, não, peraí, eu vou até onde der. E aí eu fui caminhando, e fui conseguindo chegar. E quando cheguei lá, para a gente colocar o caixão dele no lugar, eu tive uma vontade de falar para os inúmeros jovens que estavam lá. Muitos jovens, os amigos todos dele estavam em volta. E eu olhei para eles e falei para eles daquele lugar. E do orgulho que eu tinha de ser mãe do meu filho. E das coisas que eu dizia para ele, eu dizia, meu filho tinha duas qualidades sensacionais. Tinha não, ele tem. Ele, quando dizia que queria realizar uma coisa, ele tinha disciplina suficiente para resolver aquilo. E ele chegava até o final sem desistir. Eu falava para esse meu filho, quando eu crescer, impressionante, ele ia à academia até domingo. Porque ele queria ficar com o músculo de determinada maneira. Ele queria parar de
ele estudou 2 anos seguidos e passou para a universidade que ele queria. Então, eu tinha era muito demais para ele achava graça. Então, essa leveza que ele tinha, eu achava o máximo, né? Então, eu disse isso para aqueles jovens, né? Que eles também pudessem seguir à frente e pudessem envidar esforços para conquistar seus sonhos, porque meu filho desencarnou tendo realizado tudo que ele queria. Tudo que ele havia planejado, ele realizou. Então, eu tinha muito orgulho de ver aquilo. E quando eu terminei de falar, eu pensei, mas não é que eu consegui falar? E assim foi. Então, eu fui percebendo que, à medida em que eu me abria para a circunstância, para o enfrentamento da circunstância, a força vem. Então, eu já não digo mais, eu não vou aguentar. Eu digo, eu vou ver se vai dar. Então, eu vou e no encontro com aquilo eu posso dizer, eu aguento ou eu não aguento. Então, a força, ela não antecede uma experiência. Se os desafios que a gente enfrenta na vida, a gente já tivesse força antes para enfrentar, qual seria a função do desafio? Então, a espiritualidade nos diz que os desafios vêm para que a sua força nasça do encontro com eles. Essa é a finalidade do desafio, fortalecer as nossas almas. Então, quando a gente livra os nossos filhos dos desafios da vida, a gente está livrando ele também de adquirir força própria. A gente enfraquece. Por isso que a superproteção adoece. Então, é preciso a gente deixar o nosso filho experimentar os desafios da vida, para que a fortaleza moral possa nascer desse encontro dele com a experiência difícil. Então, a gente até pode aconselhar, a gente até pode orientar, meu filho, não vai, olha o que vai acontecer, mas tem que deixar ir. Esse deixar ir é que é difícil para a gente, porque a gente já trilhou, sabe que é doído, a gente quer que o outro não vá. Mas eu tenho compreendido que é preciso deixar ir, porque só indo é que a fortaleza vem. Então, é no encontro, é no atrito, é na experiência que o fortalecimento da alma chega. Então, eu tenho descoberto isso com muita alegria até, né? Então, eu tenho me colocado a muitos desafios. Está aqui, por exemplo, está sendo um. Estar diante daquilo que a gente acha que não vai aguentar, mas experimentar, pedir assistência aos espíritos para que a gente vai se colocar, é uma maneira de você poder alcançar, né? E se fortalecer. Uma outra coisa que eu tenho aprendido é que a vida não acontece no controle. A vida da gente acontece no fluxo divino. Opa, obrigada. Nós estamos permanentemente num fluxo divino, né? Eu vou fazer aqui uma metáfora, como se fosse assim. Existe uma cachoeira, uma nascente. E essa nascente jorra água incessantemente, 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente pode experimentar, ficar debaixo desse fluxo d'água e se nutrir, né? E entrar em sintonia, como a gente pode se afastar desse fluxo e começar a ressecar. Eu penso que a fé é justamente isso. A fé é essa conexão com esse fluxo divino. Então, quando você está fora do fluxo, você começa a receber pouca água, você começa a duvidar da existência de Deus. Mas é interessante, Deus não deixou de existir, a ajuda divina não deixou de existir, é você que se afastou desse contato. Então, quando a gente quer controlar a vida, quando a gente quer que as coisas aconteçam só como eu quero, que é diferente de planejar, eu estou falando controlar, e a gente ainda fica emburrado quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente está fora do fluxo divino. Porque o que nos acontece na vida terrena, embora haja planejamento reencarnatório, e há um bom planejamento reencarnatório antes da gente chegar aqui nesse planeta, que é um planeta de experiências, esse planejamento não se dá exatamente como a gente planejou, né? Vou dar um exemplo aqui. Esse evento maravilhoso que a gente está participando teve um grande planejamento para acontecer. Mas tem vários imprevistos que vão acontecendo ao longo do evento. Às vezes vem mais pessoas do que se imaginava, falta água, chove, tem sol demais, existem muitos imprevistos. Mas é justamente diante dos imprevistos que a capacidade de criar, de replanejar, nasce a possibilidade da fraternidade também ser exercida, um monte de coisas.
Então, o planejamento reencarnatório é assim, tem um planejamento macro, mas exatamente como vai se dar cada experiência nossa, isso vai depender de muitas coisas que não estão no nosso controle das mãos. Então, a gente entender que a vida acontece tal como deve ser, e a gente entrar no fluxo divino, quer dizer, ok, Senhor, seja feita a vossa vontade. Quando a gente diz isso, mas não com a boca ligada só ao pensamento, mas a boca que fala do seu coração, quando você entende assim, seja feita a sua vontade, é você entrar de volta no fluxo divino, e no que você está nesse fluxo, você tem força, você tem assistência para poder aguentar o que está aparecendo. Então, seja feita a vossa vontade, não é assim, tá bom, Senhor, seja feita a vossa vontade, tá, né, o que eu posso fazer? Esse estado de espírito nos retira do apoio. Não é que o apoio deixe de existir. A gente se esquiva do apoio. É como se a gente recusasse apoio espiritual. Mas quando eu consigo dizer, eu não sei por que a gente está experimentando isso. Não sei por que meu filho desencarnou aos 20 anos. Né? Eu não sei. Mas saber não me impede de entender que há algo que nos transcende, que tem finalidades que a gente ainda não tem condição de compreender. E o que eu posso nesse momento é dizer, seja feita a vossa vontade, Senhor. E eu me entrego. Isso é a gente entender que a vida não acontece no nosso controle, ou seja, a vida não acontece como eu quero, né? E nem Deus é nosso servo, que vai fazer a nossa vontade, ao contrário, né? Nós somos criaturas divinas. E temos Deus gravado no nosso coração, e por isso que a gente tem o desejo do melhor. E se a gente não fez melhor, é porque a gente não pôde. Não é porque a gente não quis. A gente não fez melhor nas nossas vidas porque a gente não pôde. E por que a gente não pôde? Porque não estava amadurecido ainda, porque não estava crescido ainda, porque não tinha experimentado essas tantas coisas até esse momento. Então, a gente precisa começar a olhar para a gente com um pouco mais de compaixão, não é condescendência. É compaixão de poder compreender. Se nós temos o desejo do melhor no nosso coração, o que a gente não realizou é porque a gente ainda não pôde. Mas eu posso, a partir de agora, começar a realizar. E se eu posso, a partir de agora, começar a realizar isso, eu então passo a concordar que as coisas vão acontecer como tiverem de ser. Isso é completamente diferente de acomodação, vocês entendem a diferença? Acomodação é quando eu cruzo os braços. Quando eu concordo que a vida é como ela deve ser, eu estou com meus braços abertos, braços na ação. Então, quando eu estou agindo no fluxo divino, a fé me guiando nesse momento, eu ajo concordando com o que a vida me apresenta. Então, se me apresenta, é para eu seguir. E eu tenho seguido em frente, entendendo assim. Eu não sei onde isso tudo vai dar, mas eu me coloco a caminho. Porque, na verdade, aqui na Terra, a gente está apenas num pequeno trecho da nossa estrada. Nós estamos numa excursão, vocês já repararam que a gente está numa excursão? É que essa excursão leva tanto tempo que a gente esquece que está na excursão. Excursão tem começo e tem fim, depois a gente volta para casa. A gente viaja, aprende um monte de coisa, tira foto, fica feliz, fica triste, chateia na excursão e tal. Conhece um monte de lugar, mas a gente volta para casa. E onde é a nossa casa, se não a pátria espiritual? É para lá que nós todos estamos indo. Então a gente precisa começar a se preocupar com a nossa mala. Mala pesada demais não vai passar no aeroporto. Você vai ter que deixar. Então tem que levar uma mala leve, a mais leve possível de mágoas, de ressentimentos, e a mais rica possível daquilo que não pesa, que são as nossas aquisições morais, que são os amores que a gente conseguiu traçar aqui, que são os afetos eternos que a gente costura e tece aqui, né, com as nossas almas, com o nosso coração. Então, a gente desencarnar leve é que é o bacana. A gente voltar para casa leve. Nossa, essa excursão valeu a pena. É assim que a gente precisa desencarnar. Valeu a pena e eu faria tudo de novo. Eu falo muito isso para meu filho, eu faria de novo os 20 anos outra vez. Tudo outra vez, não mudaria um pingo, uma letra sequer, porque valeu muito a pena ser sua mãe. Eu adorei essa experiência. Tomara que a gente se escolha de novo, a gente se encontre de novo, que
Quem sabe você vai ser meu pai, não sei, né? Eu já acho ele o máximo. Mas de vez em quando eu fico brava com ele. Fico sim, gente. Igual eu ficava aqui, não mudou nada. Às vezes eu fico brava com ele, tiro as fotos todas, aí eu fico de bem, eu boto as fotos todas de volta. É uma coisa, né? A minha empregada até ela ri de mim. Dona Tereza, eu já posso botar as fotos? Não, não pode, porque eu estou muito brava com ele essa semana. Aí na semana seguinte, já posso botar? Pode, Zezé, pode botar as fotos. Aí ela põe as fotos de volta, que é uma maneira que eu tenho de poder também dar vazão aos meus sentimentos, né? Porque às vezes eu fico muito brava com ele. Então, é mãe, né, gente? Mãe é assim, né? Um dia fica bravo, outro dia adora, outro dia dá um monte de beijo, outro dia briga, depois fica feliz, e agarra, depois ri, enfim, tudo misturado. Daí, gente, vocês não têm noção, essa semana que passou, eu estava fazendo palestra em Santos, na Casa Espírita de lá, e aí, na véspera, eu estava no hotel, ia dormir, e liguei para o meu filho do meio. Então, meu filho, então, como é que estão as coisas? Ele resolveu morar sozinho, então nós também estamos, né? Eu também estou nessa despedida, né? A casa diminuiu de tamanho. Isso também é um aprendizado. Sabe que eu descobri uma coisa incrível, gente? Já vou contar a história do meu filho, mas olha que coisa incrível. Quando eu estava arrumando as coisas do meu filho, doando as coisas, enfim, eu achei impressionante o armário do meu filho. Ele tinha uma roupa bonita, especial, de determinada marca e cor. Mas era uma de cada. E eu pensei, que coisa impressionante. Como é que meu armário não é assim? Eu tenho 5 disso, 10 daquilo. E eu fui descobrindo como que a gente pode ser jovem e descobrir o essencial. Eu, com 50 e poucos, ainda não tinha descoberto qual é o essencial no meu armário. Então, arrumando dele, eu descobri que eu precisava arrumar o meu. E fui descobrindo assim, mas que coisa interessante que é isso. Eu não tinha olhado para isso nele. Como ele era organizado e essencial. Ele só tinha uma coisa de cada coisa que ele gostava. E não tinha 2 da mesma coisa. Eu, então, começo a pensar que a gente pode ir descobrindo o que é o essencial e viver com muito menos. E se afligir muito menos. Então, agora eu quero morar num lugar menor. Quero ter menos coisa para arrumar. Quanto menos, melhor. Isso tem me feito um bem tão grande que eu convido todo mundo a fazer isso, mas não precisa perder nenhum ente querido para isso não, viu? Você pode diminuir sem passar por isso. E aí, nessa história toda de mudança, estamos indo para uma casa menor, e ele me diz assim, mas então, é que amanhã eu vou saltar de paraquedas. Eu, hein? O que foi que você falou? Não, é porque amanhã eu vou saltar de paraquedas, eu não te falei? Não, você não me falou isso. Não, mas você esqueceu. Não, mãe não esquece um aviso desse. Mandaram mudar de microfone aqui. Então, muda, né? Isso aqui é desapego, estão entendendo como é que é desapego? É exatamente isso. Sai, entra outro, e é como se nada tivesse acontecido. E aí, quando ele me disse que ia saltar de paraquedas, eu fiquei muito brava. Não se fala isso para uma mãe, gente. Você salta, depois conta. É assim que tem que ser. Que conta antes, meu filho. Eu não vou ficar com paz de espírito. Um já foi para o mundo espiritual e você resolve saltar de paraquedas. Aí diz ele, mas mãe, acontece que não acontece nada. Meu filho, não diz isso para mim, não. Porque eu também achava que não ia acontecer nada com seu irmão, ele viajou e não voltou. Então não fala para mim que não acontece nada, porque tem gente que salta de paraquedas e desencarna, meu filho. Tem gente que desencarna atravessando a rua, como que você não pode desencarnar saltando de paraquedas? Não, mãe, mas não fica preocupada. Também não se pede isso para a mãe. Não fica preocupada. Não existe. Mãe, quando nasce, já é preocupada. Não existe. Então, mãe é preocupada, está no DNA. Não tem condição de ser diferente. Então, fiquei muito brava com ele. Completamente brava. E para dormir, vocês imaginam, difícil. Haja pressa para dormir. Imaginava o menino saltando paraquedas, o menino caindo paraquedas, tudo vocês possam imaginar. No dia seguinte, mandei um zap para ele. Você faça o favor de só me escrever um zap quando você botar o pé no chão. Antes não me escreva. Aí ele me escreve assim. Ô mãe, posso mandar o vídeo? Eu nem pensar. Eu não quero vídeo, eu não quero foto, não quero... Aliás, eu faço de conta que eu não sei que você foi e a gente conversa depois. Bom, dito e feito, ele mandou um zap. Pousei. Ótimo, né? Certo? E quando nós nos encontramos, o meu coração era misturado. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui encontrar. Eu com uma raiva muito brava com ele, mas também muito feliz de vê-lo de volta. Eu acho que é essa mistura de emoção que a gente tem mesmo, né? A gente fica brava e feliz de encontrar.
E essa mistura, essa junção de sentimentos, essa bagunça no coração, ela é boa. Porque faz a nossa alma elastecer, flexibilizar. Coração que só sente uma coisa só adoeceu. O coração da gente, ele precisa poder transitar entre várias emoções. Não exagerem também não, tá, gente? Mas que possam transitar em muitas emoções no coração de vocês. Isso é saudável e bom para a gente. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi, muito mesmo, eu nem sabia disso. Olha que eu sou psicoterapeuta há 26 anos já, e eu nunca tinha pensado sobre isso. Tinha momentos, muitos momentos, porque eu já não estou mais assim, já tem umas 2 semanas, que eu sentia muita culpa de não ter feito uma determinada coisa, que era impedido dele viajar. Toda hora isso voltava, mas eu devia ter impedido ele de viajar. Mas alguma coisa me dizia que aquela viagem não estava bom. E eu pensava, por que eu não impedi? E eu voltava esse filme inúmeras vezes, eu pensava isso. Mas por que eu não impedi ele de viajar? Mas por que eu deixei ele sair de casa? Eu pensava. E um amigo, 2 semanas atrás, me falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim, você fica voltando para trás o tempo. Para que você está fazendo isso? Voltando para trás o tempo. Aí eu pensei, eu estou fazendo isso? Mas como assim estou fazendo isso? Não, olha, você falando, mas eu devia, mas eu tinha e tal. E eu entendi a seguinte coisa. Quando a gente fica voltando para trás o tempo, culpados, é um jeitinho torto da gente fazer de conta que isso aqui não está acontecendo. O que é isso aqui que está acontecendo no meu presente? A vida está andando. A vida está andando sem ele. Tudo que eu não queria. Então, voltando para trás, na minha memória, era um jeito de eu estar com ele, né? Eu lembrava aquela cena, eu lembrava o que eu tinha que ter feito. Então, é engraçado como é que a gente vai se agarrando a memórias. A coisas que você poderia ter feito. Isso é um jeito da gente não deixar a vida seguir. Quando descobri que eu fazia isso, eu disse, então quer dizer que a culpa é um truque que a gente usa. É um truque que a gente usa para estar junto. Só que tem uma coisa, é um truque que não dá certo. Porque ao invés de eu me aproximar dele, mais afastada eu ficava. Eu ficava junto dele só no meu pensamento. Mas isso não o aproximava afetivamente, porque isso, para um espírito desencarnado, o deixa muito aflito. As nossas dores, os nossos arrependimentos e assim por diante. Então, a melhor maneira da gente ficar junto não é com um truque desse. A melhor maneira da gente ficar junto é a gente poder se lembrar das gargalhadas, é a gente se lembrar dos momentos felizes, é a gente se lembrar que valeu a pena tudo isso. É um outro caminho, mas a culpa certamente não é um lugar de encontro. Pelo contrário, é um lugar de afastamento e de solidão para mim, porque eu me sentia numa extrema solidão nesses momentos, né? E bom, então esse curso que eu estou fazendo, isso tudo é meu curso. Vocês estão entendendo as matérias que eu estou fazendo? Né? Então são as disciplinas que eu estou cursando. O curso do controle, o curso da culpa, isso tudo é disciplina que eu estou fazendo. Ainda não tirei nota 10, eu estou na construção, né, desse aprendizado. Quando o Júlio me pediu para eu falar hoje, ele pediu que eu falasse para vocês sobre o exercício do bem, sobre fazer o bem. E eu fui pensando assim, mas como é que está unido à minha experiência aqui desse curso, desse aprendizado que eu estou contando aqui para vocês, né? Eu descobri uma coisa importante, assim. Quando a gente está diante de um sofrimento grande, uma saudade intensa, uma inconformação, essas cenas que ficam passando na cabeça da gente, tudo isso, a gente fica muito agarrado às circunstâncias. Eu digo agarrado de verdade, porque a gente agarra no corpo, a gente agarra no pensamento. Vocês sabem que o nosso pensamento, ele são ondas eletromagnéticas que a gente emite. A gente emite, quanto mais forte, mais intenso, os nossos queridos ou não queridos também entram na mesma sintonia, exatamente como a sintonia de um rádio ou do celular. Quando a gente fica agarrado, a possibilidade de ajuda espiritual é curta. Por quê? Porque quando a gente fica grudado e a gente olha só para a gente,
Na nossa experiência, parece que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo. E isso é interessante de experimentar. Parece que a gente está sentindo a maior dor do mundo, que ninguém nunca sentiu isso do tamanho que você está sentindo. Eu chego a dizer que a gente tem até um gostinho de ser especial junto disso, né? A gente desgrudar disso é um trabalho, viu? E eu fui percebendo que é o seguinte, quando a gente faz o bem para alguém, então assim, a melhor hora do dia era a hora que eu ia trabalhar. Então, quando o meu pensamento se desviava para uma outra coisa, acontecia entre eu e o meu sofrimento uma distância. Essa distância entre eu e o meu sofrimento cria um espaço, cria ar. É nesse espaço que a espiritualidade maior tem condição de agir. Enquanto eu estou grudado, não entra nada entre eu e meu sofrimento. Quando eu consigo um pouquinho de distância entre eu e meu sofrimento, a espiritualidade consegue, nesse pequeno espaço, pode ser curtinho, nos intuir, nos aconselhar, trazer ar, fluidos benéficos. Então eu sentia e sinto abraços, ideias novas, meu coração se alivia, eu respiro melhor. Então quando a gente faz o bem, é semelhante a gente abrir a porta, por exemplo, para oferecer um pão para alguém. Imagina se alguém toca a campainha da sua casa e você não vai abrir, né? Alguém toca a campainha da sua casa e você, não, eu estou sofrendo muito, eu não vou abrir a porta. Quando você escolhe isso, você está escolhendo ficar agarrado com o seu sofrimento. Mas se você, em algum lapso de segundo, decide ir até a porta e abre a porta para oferecer o pão para alguém, esse instante que você abre a porta, a espiritualidade entra. Sem você ver que entrou. Aí você ofereceu o pão, quando você fecha a porta, algo diferente se deu. Aí você tem uma ideia de fazer alguma coisa, você tem a vontade de ligar para um amigo. O bem-estar vai chegando devagarinho e isso te dá vontade de abrir a porta outras vezes. É por isso que a doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. De que salvação os espíritos estão falando para a gente? A salvação de si mesmo, a salvação dos sofrimentos que a gente cria, desses flagelos que a gente vive tão terrivelmente. Quando você faz a caridade, é você abrindo a porta. É por isso que Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. Não quer dizer que a gente dá o pão vai ganhar pão. É porque quando você dá, você está abrindo a porta para que a espiritualidade possa te oferecer a força que você está precisando. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te abre a porta, meu filho. Como é que o sol vai entrar na sua casa se a sua veneziana está fechada? Então, precisa abrir um espaço entre você e o seu sofrimento para que a espiritualidade possa atuar. Para que o benefício dos espíritos concordes, né, que estejam junto dessa tarefa sua de elevação moral, possam no mínimo te intuir. Então a gente precisa poder dar algumas brechas, e essa brecha, talvez a mais eficaz dela, é o trabalho do bem. E o trabalho do bem não isenta a gente do sofrimento. O trabalho do bem, ele vai te dar força para você continuar. De maneira que a gente tenha a impressão que o sofrimento é menor. E será mesmo. Porque o sofrimento, ele é tão maior, quanto maior é a nossa dificuldade de concordar com ele na nossa vida. Enquanto a gente não concorda que aquele sofrimento tem alguma coisa a ver com a gente não consegue superar e atravessar e assim por diante. Né? Então eu queria ler um trechinho do Evangelho para vocês. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Esse capítulo fala exatamente disso que eu estou dizendo, né? Do abrir a porta. Olha só. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Batei a porta. Que porta? Eu me lembrei aqui de uma passagem que dizem que uma mulher procurou Chico Xavier. São histórias, né, gente? Uma mulher procurava Chico com seu filho muito doente.
Chico, meu filho está passando muito mal, está muito doente, me ajuda, por favor. E aí Chico diz assim, minha filha, então vamos orar, porque oração de mãe arromba as portas do céu. Então, quando a gente faz uma oração, a gente está criando esse espaço entre eu e a minha dor, e aí a espiritualidade pode ajudar. Então, por que a oração arromba as portas do céu? Né? Uma metáfora forte, bonita, né? Oração de todos nós, pode ser oração de pai também. Viu que a gente fala muito de mãe, mas pai também sofre, né? Então, quando a gente abre esse espaço, a espiritualidade pode ajudar. Então, bater e abrir-se-vos-á. Bater na porta do céu, ou seja, você fazer um movimento na direção da espiritualidade. Então, qual é o homem que dentre vós, que dá uma pedra ao filho, que lhe pede pão? Se a gente entre nós, se o filho pede pão, a gente vai dar pedra? Imagina nosso Senhor. Imagina Deus, que é nosso Pai tão querido. O que a gente pede, se a gente pede forças, imagina se a gente não vai receber essas forças, né? Eu sentia, às vezes, gente, parecia que no meu coração tinha uma mão. Apertava o meu coração, eu tinha a impressão que eu ia cair de tanta dor emocional, e eu sentia uma força aqui no meu peito, parecia uma mão de verdade aqui. Parecia não, eu acho que era. A mão de um espírito amigo aqui segurando o meu coração. Então, essa mão que chega, você não sabe de onde vem, essas mãos anônimas dos espíritos amigos que conhecem as dores humanas, é capaz de chegar até nós se a gente se abrir para perceber. Porque a mão está sempre aí, você pode perceber ou não. Então, ora, se sendo como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem. Isso é Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então, ajuda-te a ti mesmo para que o céu possa ajudar. Isso parece que o céu não sabe do que a gente está precisando? Claro que não. Os espíritos amigos sabem tudo que a gente está precisando. Mas eles só podem oferecer quando a gente abre as mãos para receber. Né? Imagina uma jarra d'água, se a gente não colocar o copo embaixo, a gente continua com sede. Então, o fluxo divino ele é ininterrupto. Cabe a gente fazer um movimento para poder receber. Esse movimento de receber, eu entendo que só acontece quando a gente concorda. Enquanto a gente está negando o que aconteceu, enquanto a gente está brigando por ter acontecido, enquanto a gente não diz sim para o que está acontecendo, a gente não consegue receber ajuda. A ajuda não nos nutre. É como se fosse água num copinho furado. A ajuda vem, mas escorre. Fica pouco tempo, né, entre nós. Então, ainda nesse capítulo, no item 4, os espíritos dizem assim: os espíritos não vêm isentar o homem do trabalho, ou seja, do trabalho que a gente precisa fazer. Eles vêm mostrar a meta e qual o caminho que nos ajuda a alcançar essa meta. E a vós caberá andar e chegar. Toparás com pedras, olha para estas pedras e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres utilizar. Não é sensacional isso? Porque se os espíritos viessem tirar todas as pedras, nós continuaríamos crianças espirituais. Qual é a diferença entre a criança e o adulto? A criança pede um copo d'água, o adulto vai lá buscar água. A água tem. A diferença é que se a gente tem uma postura infantil, a gente espera a água chegar na mão. Se a água não chega na mão, a gente diz que Deus não existe, Deus não é bom, estou sendo punido por Deus e assim por diante. Mas se eu já entendo que nós somos adultos, e a espiritualidade nos trata enquanto adultos espirituais, diz, tem água, venha buscar. Na passagem interessante de Lázaro, em que as irmãs vêm pedir ajuda para Jesus, porque Lázaro havia morrido. Aliás, elas estavam ressentidas, que Jesus demorou demais para chegar, já tinha mais de um dia que Lázaro tinha desencarnado, elas estavam achando que não ia ter mais jeito. Então, quando Jesus chega, Jesus diz, removam a pedra, para que ele pudesse
fazer com que Lázaro voltasse à vida. Mas preste atenção. Pelos poderes que Jesus tinha, não é lógico que Jesus atravessaria a pedra e chegaria lá de dentro, gente? Claro que sim. Ou ele não teria condições de remover a pedra? Também. Por que ele diz removam a pedra? Nesse movimento, Jesus está ensinando assim, tem uma parte que é você quem tem que fazer. E a outra parte, a espiritualidade faz. Mas por que é assim? Porque se assim não fosse, se a espiritualidade fizesse tudo e você não fizesse a sua parte, você não perceberia e nem criaria a sua força própria. Foi isso que eu contei para vocês sobre o enterro do meu filho. Cada vez que vinha uma coisa em que eu achava que eu não ia dar conta, mas em que eu disse, bom, vou tentar. Cada vez que eu me pus para tentar, a força veio, mas eu tive que ir. Sem ir não tem condição. A criança, quando ela está engateando, se ela não se coloca de pé segurando no sofazinho, ela não vai andar. Se você toda hora segurar a perninha dela, não há possibilidade dos músculos criarem sustentação para continuar a marcha. E quando ela der os primeiros passinhos, ela ainda vai cair e machucar o joelhinho. E você vai apresentar suas mãos para ela, apoiada em você, se levantar. Porque se você levantar sempre ela vai ficar sentadinha esperando você levantar. E é exatamente assim que a espiritualidade nos trata, como adultos que nós somos, como espíritos livres, dotados de livre-arbítrio que somos. E porque nós somos livres, que a gente tem a possibilidade de esquecer que somos livres e nos encontrar e considerar que nós somos mais necessitados de ajuda do que realmente somos. Então, às vezes, a gente é esquecido das nossas possibilidades. Somos também esquecidos que somos espíritos em processo de desenvolvimento moral e espiritual. Então, por isso, Paulo de Tarso vai dizer, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, nós estamos dormindo mesmo. Como é que é esse sono que a gente tem? A gente tem o sono consciencial, a gente tem o sono consciencial, o sono da nossa responsabilidade, né? Nós temos o sono de achar que os filhos são nossos. Isso é sono. Não é. Nenhum filho é nosso. Os nossos filhos são espíritos irmãos em aprendizado. Os nossos pais são espíritos irmãos em aprendizados. Eu e vocês, nós somos irmãos em aprendizado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E a data de ida e de chegada dos nossos irmãos não pertence a nós. A gente poder se lembrar disso, entender que tudo faz parte, está tudo certo como está, é o despertar que a gente precisa ter. Entender que tudo tem finalidade. Desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, é um processo de amadurecimento necessário para um espírito. Nós precisamos da vida material, para poder, no encontro com as dificuldades com a vida física, desenvolver o nosso espírito. Porque imagina, se a gente só ficasse no plano espiritual, a gente não aprenderia as coisas que acontecem aqui. Lidar com dinheiro faz a gente aprender a lidar com limites, né? Aprender a se alimentar, porque a gente vai para a obesidade, vai para a anorexia. Então, todas essas coisas que a gente aprende aqui na vida corpórea, só se dá porque a gente tem um corpo físico para isso. E temos esses laços temporários de mãe, pai, filho, irmão, primo, tio, para a gente aprender o desapego afetivo. Aprender com os laços difíceis e aprender também com os laços mais fáceis. Porque é interessante como é que na família da gente tem de tudo um pouco, já viram? Na família da gente tem as figurinhas todinha do álbum. Tem o mais complicado, tem o mais leve, tem o engraçado, tem o ciumento, tem o pão duro, tem tudo, né? No nosso álbum familiar. Mas o bonito da nossa família é essa diversidade, é isso mesmo. Tem que ter figurinha todas diferentes. Figurinha repetida não completa álbum, né, gente? Ouviram essa expressão? Então, o bom é o diferente. É muito importante ter de tudo um pouco. Eu sei que a gente tem a fantasia da família Doriana, né? Daquela família Margarida, que eu chamo, né? Que é tudo arrumadinho. Deixa eu contar um segredo para vocês. Nenhuma família é assim. Né? A família de ninguém é tudo arrumadinho, né? Estava conversando com uma amiga na quinta-feira e ela dizia assim, poxa, minha vida não está nada do que eu pensei que ela fosse. Mas
Olha para a nossa vida aqui. Quem de nós aqui a vida está como a gente imaginava que seria? Que bom que é isso. A vida surpreende a gente. A nossa vida, ela não é como a gente queria que fosse. A nossa vida é como precisa ser. A nossa vida é como a gente precisa que seja. Quando a gente for de luz, aí a nossa vida vai poder ser como a gente quer. Sabe por que a vida não é como a gente quer? Porque o nosso querer é infantil. Por isso que a vida não é como a gente quer. Quando o nosso querer for mais maduro, aí a vida vai ser como a gente quer. Então, no nível encarnatório que a gente está, a nossa vida é como a gente precisa que ela seja. Por quê? Vamos imaginar, se a gente fosse perguntar para uma criança, você quer ir para a escola? Ou você quer ficar brincando no playground? Ela ia responder, eu quero ficar brincando no playground, ué. Então, dá para a vida dela ser como ela quer? Não. A vida tem que ser como ela precisa. Hora de ir para a escola, hora de ir para o play, hora de dormir, hora de ir para o médico e assim por diante. Quando a gente está mais adulto, o que eu quero e o que eu preciso começa a se juntar. E quanto mais adulto a gente é espiritualmente, mais o querer e o precisar vão estar coerentes. Então, para a nossa vida estar como eu quero, não vai precisar mais que seja a partir do sofrimento. Porque o nosso sofrimento é essa distância entre a nossa infância moral e a nossa maturidade moral. É por isso que a gente sofre. Se nós, aqui nesse nível evolutivo que nós estamos, compreendêssemos o desapego com o coração, a gente não sofreria pela perda de entes queridos. É porque a gente ainda é muito apegado. Que a gente pensa assim, eu quero ir antes. Eu já combinei com meu marido isso, inclusive, viu, gente? Falei para ele, vamos fazer uma coisa? Já paguei minha cota total de sofrimento, então foi o seguinte, só quem estiver adiante sou eu. Ele acha graça. Porque a gente fica pensando assim, eu não quero sofrimento para mim. Mas a gente precisa começar a mudar esse ponto de vista. É sofrimento por quê? Porque a gente ainda está olhando a nossa vida material aqui, a nossa vida, de que lugar? Então, aos poucos a gente vai entendendo o seguinte, o sofrimento depende de onde a gente olha. Quando a gente muda o ponto de vista, o sofrimento muda também. Às vezes deixa até de ser sofrimento, né? Então, quando a gente tem uma perspectiva curta, a possibilidade da gente sofrer é muito mais intensa. Então, eu fico imaginando, se a gente pudesse comparar a vida aqui material, é um grande exercício de ampliação do olhar. A gente poder olhar com olhos da maturidade moral, né? Maturidade do senso moral é o que a gente está buscando aqui, né? No esforço, gente. Ninguém ganha senso moral na Mega Sena, não. Precisa de esforço. Aqui tem um item muito interessante, também no Evangelho ainda, capítulo Buscais e Achareis, que é o capítulo 25. No item 5. Então, os Espíritos vão explicar o que a gente pode pedir. É um monte de coisas, não tem noção como a gente pode pedir. A lista aqui é enorme que a gente pode pedir. Então, os Espíritos dizem assim, podeis pedir luz, força, assistência, bons conselhos. 4 coisas a gente pode pedir, isso é muito. Luz, força, assistência, bons conselhos. E aí os Espíritos esclarecem. Para que serve pedir luz? É a luz do conhecimento. Então a luz é para clarear o que está acontecendo com você. Isso você pode pedir. Senhor, eu preciso de luz para entender o que está acontecendo na minha vida. Isso você pode pedir. Isso vai chegar para você. Vai chegar através de uma palestra, de um amigo, de um acontecimento, um livro que alguém te dá, vai chegar. Se você pedir luz, terá esclarecimento. Luz que alumie os corações, né? Forças. Então, dizem os Espíritos, vós podeis pedir forças para resistir ao mal. No meu caso, eu pedia forças para resistir, ficar fixada nas imagens que eu chorava tanto toda vez que lembrava delas. E também pedi forças para mudar 2 palavras que eu falava. Consegui, já não tenho mais falado tanto. Eu dizia, nunca mais. Eu tenho pedido forças para não repetir isso. E trocar por ainda não. Então, eu tenho trocado nunca mais por ainda não. E isso tem me feito extremo bem. Porque eu pensava assim, ai meu Deus,
Nunca mais eu vou abraçar meu filho. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou escutar a voz dele. Eu cheguei a ficar com medo de esquecer a voz dele. Guardei todos os apps de áudios e todos os vídeos que eu tinha. Pedi para as pessoas guardar. Pelo amor de Deus, eu não quero esquecer a voz do meu filho. Depois eu entendi outra coisa. Calma. Que nunca mais. A voz está gravada no coração. Então, aí eu parei, porque eu estava ficando neurótica em gravar. Eu não havia HD para guardar isso tudo. Então, trocar o nunca mais por ainda não dá para eu escutar, mas eu vou escutar. Ainda não dá para eu abraçar, mas eu vou abraçar. O nome disso é esperança. Então, o que a doutrina espírita nos dá, ela tira o desespero e a gente ganha esperança. Aliás, esperança está dentro da palavra desesperança, né? É só tirar o des. Tirando o des, ou seja, trocar o nunca mais por ainda não. Né? Em breve. Né? Uma vez, olha que coisa interessante, isso faz muitos anos mesmo, mais de 10 anos atrás, meu marido havia ficado internado no hospital, e eu subi e desci o elevador para resolver coisas, e coisas administrativas da internação dele, ia, vinha, né? E o ascensorista era sempre o mesmo. Certa vez ele se arriscou e me perguntou assim, como está seu familiar? Ele não sabia nada sobre mim. Eu digo, isso, está difícil, não faço a menor ideia, o quadro não está muito claro o que é ainda, nós não sabemos. Ah, já tem previsão de quando ele vai sair? Eu falei, nenhuma previsão. Aí ele disse assim para mim, não diga isso, senhora, diga em breve. Olha, eu saí do elevador atônita. Eu falei, mas ele foi mais espírita que eu. Que ele falou com uma clareza e uma certeza, diga em breve. Ou seja, quando alguém me perguntasse quando o seu marido vai sair, era para eu responder em breve. Então, aquele homem, num segundo, ele me deu uma frase de consolo. Olha, gente, do térreo ao 5º andar do hospital. Aconteceu um atendimento fraterno. Eu saí melhor do elevador, muito melhor. Ele fez uma caridade. Uma caridade enorme, porque eu fiquei pensando, por que eu não digo em breve? Ué, é em breve mesmo, eu preciso confiar. Que a gente vai sair daqui do hospital, ele vai sair saudável, é isso que eu preciso confiar. Porque se eu confiar, eu estou criando esse espaço para a espiritualidade agir. Porque na desconfiança a gente é fechado. No ceticismo a gente é fechado. Então, quando a gente abre a confiança, a gente está criando aqui um espaço para a espiritualidade atuar. Eu preciso dar chance para o sol entrar, né? Então, quando o ascensorista falou em breve, opa, é isso. Eu saí melhor, cheguei no quarto e disse coisas, contei para ele o que havia acontecido. Então, olha só o em breve, como é que trabalha bem no nosso coração. Então, diga ainda não, diga em breve. E o nunca mais vai ficando numa gavetinha até ela ir se desfazendo, né? O nunca mais seria para aqueles que não creem na vida futura. Né? Nunca mais vai ser daquele jeito, mas vai ser de um jeito melhor ainda, porque você vai estar mais maduro e mais crescido, né, para aproveitar. Assistência. Então, eu falei da luz que clareia, falei da força para resistir ao mal, essa força de trocar o nunca mais para o ainda não. A assistência dos bons espíritos. Então, dizem que se você pedir assistência, os bons espíritos vão te acompanhar. Então, fiquei aqui pensando, mas os espíritos sempre nos acompanham? Sim, sempre te acompanham. Mas se você pedir assistência, você vai perceber a companhia deles. Que dá um alívio. Perceber que a gente não está sozinho. Eu, às vezes, eu ia para a beira do mar. Ficava imaginando, cada onda que ia, levava um pouquinho da minha tristeza. Eu entrego, eu ia dizendo, eu entrego. E cada onda eu entrego, eu entrego. Depois de uns 300 entregas, não sei, nossa, como eu saía bem. Tenho certeza que ali junto de mim tinham espíritos do bem dizendo, entrega minha filha. É a próxima onda, mais um pouco, anda minha filha. Para eu continuar. E vos guiarão. Pedi bom conselho, então, luz, força, assistência, né, para a gente perceber aqui a assistência. E quarto, bons conselhos. Bons conselhos. Por quê?
Porque quando a gente está entristecido, fechado, com os pensamentos repetidos, a gente fica obsessivo, a gente precisa de um conselho diferente, uma coisa diferente, né? A Joana de Ângeles diz que a gente deve procurar recursos da natureza nesses instantes. Olhar a montanha, plantar uma flor. Eu acho linda essa iniciativa aqui de plantar flores. Planta flores, cantar uma música, né? Você refazer ar, respirar uma atmosfera diferente. Então, se pedirmos bons conselhos, jamais será recusado. Jamais será recusado esse pedido. Tudo isso está no capítulo do Pedi e Obtereis. 5 minutos? Rápido, né? 5 minutos. Então, dizem os Espíritos, então, luz, força, assistência e bom conselho são os 4 pedidos que a gente pode fazer para a espiritualidade, mas dizem os Espíritos ainda, pedir sinceramente. Estou dizendo, não é da boca para fora. Pedir com fé. Pedir com fé vai acontecer. É só uma questão de tempo. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A gente precisa entender isso. Que o tempo de Deus não é esse nosso tempo do relógio, esse tempo cronometrado, né? O tempo do amor, ele é completamente diferente. Então a gente precisa sintonizar com esse tempo de Deus, com esse fluxo divino, e vai nascendo a nossa fé, que é uma fé raciocinada, que é a fé que pensa, é a fé que reflete. Não é fé intelectual, gente, científica. É uma fé que pensa, é uma fé que vem dessa luz que clareia. Então, é dessa fé que a gente está falando, para a gente poder superar, para a gente poder crescer com essa experiência, nos desenvolver muito. Tenho certeza que se a gente se reencontrar, todos nós vamos estar muito melhores do que hoje. Para poder fechar aqui o nosso encontro, eu queria fazer um exercício com vocês de visualização, vocês topam? Eu vou pedir para eles diminuírem a luz e botar uma musiquinha. Vou pedir para você deixar suas pernas confortáveis, sem nenhum... Bota a bolsa no chão. Solta os braços para receber, né, gente? Solta os braços. Relaxa seu pescoço. Dá uma espreguiçada assim, ó. Ah, eu quero escutar o barulho. Ah, isso. Aí eu também espreguiço aqui um bocado. Solta os braços. Isso. Seu pescoço, essa tensão do pescoço. Isso mesmo. Respira. Você vai fechar o olhinho. Pode botar a música para mim. Vocês vão escutar uma música de fundo. Tem que ficar mais baixa do que minha voz. Vou pedir para vocês respirar pelo nariz, devagar, e expirar pela boca, umas 3 vezes, cada um no seu tempo, para você ir respirando essa atmosfera. Esse ambiente está recheado de espíritos do bem, espíritos de luz, espíritos interessados na melhoria de todos nós. Pode ser mais baixinho. Interessados na nossa melhoria, aqui estão presentes seus entes queridos, que conhece tudo que você está vivendo. Deus é capaz de perceber profundamente a extensão do nosso sofrimento. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos, mais baixinho um pouquinho. E eu queria que você colocasse na sua tela mental a seguinte imagem. Eu quero que você se lembre da casa que você nasceu, a casa que você vivia quando você era criança. Imagina você andando na calçada para entrar de novo naquela casa, naquele edifício. Imagina você de volta nesse espaço, caminhando lentamente. Quero que você entre na sala de jantar. E você, devagarinho, vai colocar
seus entes queridos para sentar à mesa. Mas atenção, quero que você convide sua mãe, convide seu pai, convide seus irmãos, a sua avó, o seu avô, a sua família de origem, quando você era criança. E você vai ver esses entes queridos sentados à mesa da sala de jantar. E você também vai sentar. Detenha-se um pouco, atento a cada um desses entes queridos sentados à mesa. Aproveita para se nutrir um pouco desse encontro e poder agradecer a eles a sua vinda na terra. Porque foi pela decisão do seu pai e da sua mãe que você pôde chegar e ter a bênção dessa existência. Quero que você possa dizer internamente: muito obrigado. Obrigado pela minha vida. Respira. Deixa esse estado de gratidão te envolver. Lentamente, eu quero que você imagina, devagarinho, a porta da sua casa vai se abrir e uma luz intensa vai devagar iluminando a sala inteira. E como se fosse um círculo de luz, envolve você, seu pai, sua mãe, seus irmãos. É o Mestre Jesus chegando na sua sala com sua luz imperecível, acolhendo todos vocês, e do seu olhar doce, penetrante, vai chegando até você saciedade espiritual, pertencimento, amorosidade, consolo. Respira. E Jesus vai se aproximando, seus braços vão se abrindo, e do coração de Jesus sai uma força que envolve o seu coração. E você vai sentindo em estado de gratidão, de sintonia. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos. Fique em nossos corações. Que essas bênçãos de paz possam alcançar nossos entes queridos onde quer que estejam. Porque o amor é capaz de transcender todas as fronteiras físicas ou do pensamento. Que essas bênçãos de paz possam alcançar aonde a nossa imaginação não consegue ir, aonde nossos braços não podem alcançar. Obrigada, Mestre amado, pelo aprendizado do amor, por compreender que Deus é nosso Pai eterno e de amor incondicional. Respira. E aos poucos, essa luz intensa vai diminuindo. E você vai se despedindo dessa sala de jantar.
Vai agradecendo a cada um. Muito obrigado por você ser meu irmão nessa existência. Obrigado por você ser minha irmã. Quanta gente aprendeu nas brincadeiras. Obrigada, minha mãe. Obrigado, meu pai. Muito obrigado. E você vai saindo da sala com a certeza de que a gente tem entes queridos para nos dar o começo e o restante fica nas nossas próprias mãos. E você vai andando pela rua e você vai saindo daquele bairro, vai caminhando, fortalecido, nutrido pelas suas origens, pelas suas raízes, porque a bênção de uma reencarnação é avalizada por um casal e uma multidão de espíritos amorosos. E agora, você com a sua vida nas mãos, tem a tarefa de seguir em frente, até quando Deus permitir. Muito obrigada. Você acompanhou a palestra Aprendendo com a Dor da Perda, expositora Ana Teresa Camasmie, no Rio de Janeiro. Conferência ocorrida no dia 6 de maio de 2017, no Instituto Espírita do Amor, no município de Pratinha, em comemoração aos 2 anos do Instituto.